Olá pessoal, aqui quem fala é a da Flor e eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama. Então vem comigo, né? Bom, meus queridos heróis, meus foguistas, minha tribo do coração, que coisa mais estupenda ter vocês aqui comigo. E eu tava vendo agora a respeito de um bate-papo com o Sérgio Sacani e o Pedro Loz falando a respeito do tempo, e eu achei sensacional. Justamente porque é uma das coisas que a gente sempre fala aqui no canal, né? A relatividade do tempo também é relativa. E se a gente parar para realmente analisar, cada tempo existe no tempo em que existe. E tudo que não existe no tempo em que existe, na verdade não é um tempo. Na verdade, só é um impulso para poder ir pelo caminho daquilo que faz sentido. Então, vamos supor, na nossa realidade do presente, existem várias coisas que ajudam a convergir para ter a materialização de todas essas coisas que existem no meu entorno, assim como existe no seu entorno e você me assistindo e eu falando dessa maneira. Então, dentro desse aspecto, essas coisas que são as que estão dentro do campo gravitacional daquilo que ressoa com o que faz sentido dentro do que eu vou entendendo e dentro do que cada um vai entendendo também. Então, quando a gente pega desde a linha socrática, que fala penso, logo existo, e dos pensadores da filosofia, são vários tipos de tempos diferenciados e formas de conseguir compreender a musicalidade daquilo que é dito. Existem vários tipos de linguagens a respeito do tempo. Tudo e nada é falado sobre o tempo. E compreender que as palavras, as letras, toda a criação é uma expansão diferenciada do tempo. Então vamos supor, para eu poder ter essa expressividade toda que eu tenho, foram anos, éons e milênios de evoluções para eu poder ser quem eu sou hoje. Tempos que estão resumindo não só apenas o meu tempo, mas o tempo dos meus antepassados e o tempo das pessoas que passaram pela minha história, assim como a história da humanidade dentro de uma linha genética que vem através não apenas do DNA, mas também da consciência de compreender o que realmente faz sentido no aspecto daquilo que a gente entende. Por isso que é importante sempre respirar e ter a delicadeza com o próprio tempo. Então, vamos supor, existem vários tipos de perspectiva dentro daquilo que a gente pode compreender em linguagens avançadas em vários aspectos. Porém, o verdadeiro avanço científico, que realmente foi o que eu entendi, foi através das linguagens indígenas, principalmente por não ter nenhum tipo de aprisionamento em relação a ter que fazer algo por causa dele, sabe? A natureza, ela permite com que nós sejamos mais livres. E dentro desse aspecto, não existe um aprisionamento não só de expectativas em relação ao que as pessoas vão achar, porque não existe uma questão de ego, mas sim na delicadeza do espírito em compreender o que faz sentido de acordo com o que a gente sente. Então, quando a gente assiste um filme, uma animação, e a gente é criança, por exemplo, estou assistindo Aladdin, e aí eu assisti várias vezes Aladdin, desde quando eu era criança, e aí pra mim era muito mágico tudo, aí depois eu cresci, aí eu fui entendendo, nossa, pra poder ter uma ideia genial dessa, o cara teve que inventar tal coisa, e nossa, pra fazer uma animação, como é que faz uma animação? Aí eu fui estudar a história da animação, pra entender, caramba, era tudo desenhadinho, aí depois ia a computação, então a gente vai entendendo as coisas de uma maneira muito melhor. E dentro disso ir compreendendo a valorizar não apenas o pensamento daqueles que os antepassados, mas também os pensamentos dos que estão no presente e que fazem valer a pena num aspecto de compreender que ainda é possível criar coisas boas. E que quando a gente pega a nossa mentalidade e a nossa inteligência e reverbera para o que faz de bom, a gente consegue fazer muito mais do que uma entropia destrutiva, mas sim uma entropia construtiva, de regenerar a Terra, de conseguir trazer a questão ecológica e realmente ética e dos valores. Então, muitos paradigmas e prerrogativas eram ditas como uma destruição apocalíptica e tal. Só que nós que entendemos o tempo e a relatividade em relação ao poder viajar através das coisas de uma maneira mais coerente, tudo vai fazendo muito mais sentido, que é realmente aprender a olhar as coisas com um olhar delicado e compreender que quanto mais a gente se entrega ao que faz sentido pra gente,
mas as coisas fazem mais sentido também num aspecto das coisas que ressoam com aquilo que a gente é e com as pessoas que compreendem essa linguagem de uma forma cada vez mais incrível, porque são linguagens que ecoam não somente no nosso presente, mas sim no nosso universo, no nosso contexto e na nossa sociedade, de poder recriar os sonhos e trazer de volta a esperança para cada um de nós. Eu, por exemplo, dentro da minha linha temporária, teve vários momentos que eu fiquei sem esperança, mas de alguma maneira ou de outra o universo trazia coisas e pessoas e mensagens que me faziam redescobrir quem eu sou e me refazer dentro daquilo que eu acredito de verdade. E isso é incrível. Tanto que eu já falei pra vocês, tem vários filmes muito bons que me ajudaram a voltar a ter mais esperança. E é isso, é um ajudando o outro a poder se recriar e focar no que faz sentido. Principalmente porque às vezes a gente tá com tanta coisa à nossa volta que a gente não consegue limpar a poluição do céu para poder observar as estrelas. Mas, se a gente vai no céu certo, a gente consegue observar as estrelas. Inclusive hoje tá tendo chuvas de meteoritos, que são os meteoritos que saem do cometa Halley, e eu vou observar daqui a pouquinho e depois eu gravo para vocês. Mas, independente disso, a realidade é o momento em que a gente vive no presente. Existem milhões de coisas acontecendo em várias realidades no presente. E todas as pessoas existem nos tempos delas. Mas o mais importante é a gente existir no nosso próprio presente, no nosso próprio tempo. Porque é importantíssimo pensar e criar e visualizar e tal. Mas também é importantíssimo também compreender o silêncio, compreender a delicadeza, compreender as necessidades básicas e fazendo as coisas dentro de um fluxo de tempo que faz realmente sentido a se viver de verdade, que é o fluxo da natureza, a verdadeira natureza, sabe? Que vai muito além das artificialidades, mas aquilo que tem um ímpeto em criar coisas que fazem sentido e que restauram a essência da vida através das palavras e da minuciosidade de compreender a alma das essências das coisas. A alma que eu digo é o porquê, o pra quê, aquilo que faz sentido para você, aquilo que ressoa com seu coração, aquilo que, assim, faz seu coração ficar quentinho, que você sorri sem motivo, sabe? Assim, que você fica assim admirando e fala, caramba, é tão bom estar aqui. E poder ter essa composição energética de uma maneira bonita, que é trazer essa cura, de poder reparar, respirar e agradecer por mais um dia, poder compreender o quão incrível e magnífico é poder ter esse tempo do presente para poder fazer a cada momentinho tudo se tornar ainda mais incrivelmente maravilhoso. Bom, eu deixo meu muito obrigado para vocês, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo, né, gente? E vamos criar muita coisa incrível, porque o nosso mundo é feito pra gente poder criar coisas legais, não para mostrar para os outros, mas para poder nos reverberar num aspecto de compreender que se a gente faz as coisas com o coração, tudo vale muito a pena. Até o próximo vídeo.